Amém. Quem tem Bíblia, abra no Lucas 18. Quem não tem Bíblia, senta do lado de alguém crente aí, por favor. 9 em diante. Vamos ler o trecho inteiro, depois a gente vai... Isso. Vamos embora. Lucas 18, a partir do versículo... Estou brincando, viu, irmãos? Lucas 18, a partir do versículo 9, diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Pronto, espera um pouquinho só. A parábola é para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos. Então é dirigido a quem? Aquelas pessoas que confiam em si mesmas. Bom, vamos embora. Novamente, versículo 9, Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Eis a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Meu Deus. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Essa parábola, irmãos, para começo de conversa, ela revela um grande erro. E esse erro é depositar a minha confiança aonde eu não devo depositar. E nós vamos ver hoje aqui rapidamente, que nós já estamos com o tempo estourado. Sim, estourado. Nós vamos ver rapidamente, e lembrando sempre, toda a pregação, nós temos o objetivo de você se medir. Não é cumprirmos o tempo, fazermos uma boa pregação e depois das contas, olha, boa palavra. E o que isso resultou para a sua vida? Essa palavra que você está ouvindo, ela deve produzir em você um desafio. Ela deve mexer com você, não pela nossa pregação, mas pelo teor e pelo conteúdo da palavra. Essa palavra, ela mostra de começo um grande erro do fato de você colocar em lugar errado colocar alguma coisa em lugar errado. Uma coisa que não é oportuna, que não é adequado ao seu uso. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 11, Lucas, Jeremias 17, 11. Não precisa abrir. Você já estava armado, beleza? Já. Bora. Diga, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade dos seus dias elas o deixarão, e no seu fim ela se mostrará, e no seu fim ele se mostrará insensato. Por que eu abordei esse texto, Lucas? Vou ler novamente. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade de seus dias elas o deixarão, e no seu fim ele se mostrará insensato. Esse texto fala de juntar riquezas, mas não do jeito correto, não retamente, não do jeito legítimo. Isso é chocar dinheiro, é chocar ovos dos outros. Alguém pôs e eu choco, eu ajunto para mim. Você está construindo todo o texto dizendo que eu confiar nessas coisas seria loucura. Confiar na riqueza seria uma loucura. A verdade é simples, sendo mais direto, mais simples, assim. Se alguém pôs o ovo, cabia a quem o chocar os ovos? Quem pôs o ovo. Quem pôs o ovo. Então, há uma adequação. Há uma situação que Deus fez. Presta atenção. Deus fez as coisas para os seus próprios fins. Isso significa que as coisas são adequadas. As coisas são adequadas é o seguinte: Deus tem propósito para a minha vida, que se eu obedecer segundo a sua vontade, essas coisas vão se encaixar e vão funcionar plenamente. Você está entendendo, Lucas? Perfeitamente. Então, veja bem, fixe nessa palavra. Deus fez as coisas para os seus próprios fins. Lê para mim, por favor, Lucas, Provérbios, capítulo 16, versículo 4. E também, acho que para resumir, já que estamos em cima da hora, vamos deixar nesse versículo mesmo, Provérbios 16, 4. Diz assim: o Senhor
faz todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio o dia do juízo, o dia do mal. Entenda uma coisa, uma enfermeira que prescreve, é assim mesmo que faz, André? Prescreve que vai lá e... Se ela inverter a receita, ela administra. Quem prescreve é médico. E ela administra. Imagine que a enfermeira, você prescreveu um determinado medicamento e a enfermeira, dentre algumas enfermas, tá bom assim? Doentes, ela chega, ela troca o tratamento. O que vai acontecer isso? Vai dar ruim. Pode matar, não é não? A gente ouve de vez em quando, aí, eu vi algum tempo atrás, uma enfermeira que matou uma criança, não foi isso? Ela... Hã? Eu não entendi. Trocou por outro. É o uso inadequado. E todas as coisas que Deus fez com um fim, com um propósito. Diga amém. Todas elas assim. Tudo tem um propósito. Não é mesmo? Estão de acordo? Pensa bem. Estão de acordo? Deus fez as coisas para propósitos específicos. Se eu inverto essa ordem, eu sou um transgressor e o resultado disso não vai ser bom. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo com relação a, voltando aqui para a parábola, eu estou dizendo que o funcionamento adequado obedece um sistema feito por Deus. Está aí tudo bem? Diga amém. Isso. Se eu inverter isso, essas coisas não funcionam bem. E aí, em vez de benefício, é loucura. Trazendo isso para a parábola daqui agora. A parábola aqui, o objetivo de Deus sempre... Qual é o objetivo de Deus em toda a nossa vida? Romanos 11:36 diz o quê? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Como é que é o texto? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então veja bem, qual é o propósito de tudo que Deus fez? A glória dele. Se eu inverter esse sistema que ele fez, o que vai acontecer? É o caminho de morte. É por mim, é para mim e é para minha glória. Se ele tem um caminho definido e ali a bênção, ele ordena a bênção ali, se eu inverter essas coisas, eu não vou ter bênção alguma, pelo contrário, eu vou ter dano, malefício e morte. Diga amém. Certinho. Tudo aplicado nessa parábola, há algumas coisas que nós devemos sempre estar atentos. Ele disse no começo da parábola que essa era para aqueles que confiavam em si mesmos. Confiavam em si mesmos. Eu entendo que há três grandes dificuldades que nós todos temos. Primeiro, confiar em mim mesmo. Um aspecto. Esse aspecto é contrário àquilo que Deus tem para a minha vida, certo, Lucas? Perfeitamente. A relação com Deus é uma relação de dependência. Quando nós queremos ser independentes, nós estamos rompendo com o propósito eterno de Deus. É por isso que o pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto que provavelmente não era maçã. Se você se assustou com isso, desculpa, mas não é maçã. Mas o problema não foi comer o fruto especificamente. O pecado de Adão e Eva foi independência. Não interessa o que você diz, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Você falou para não comer, mas é menos importante que você fala, eu vou fazer do meu jeito. E aí nós, desde aquele dia, nós sofremos o pecado da independência. O problema é que a independência não é só o pecado de Adão e Eva. O problema é que a independência continua sendo nossa até hoje, quando nós tomamos decisões constantemente, sem nos render, sem render a nossa vontade ao Criador. Nós confirmamos que nós somos tão pecadores quanto Adão e Eva quando fazemos isso. Um grande erro, preste atenção, confiar. Você confia em você mesmo? Um grande problema é em confiar em Deus. Você confia em Deus com certas reservas. Mais ou menos assim, vai que Deus não me socorra. Se Ele não me socorrer, eu fico atento, eu fico de fora, e aí em Ele não fazendo, eu entro em cena. Isso é confiar em si mesmo. Não é assim? E se eu confio em mim mesmo, Deus vai ter ocasiões e oportunidades para mostrar que esta confiança em mim não presta e não vale nada. Você está querendo dizer que quando tem um problema na minha vida e eu tenho um plano B, caso Deus não faça aquilo que eu espero que Ele faça, eu estou em rebeldia com Deus. Se eu tenho um plano B, se caso não dê certo... É louco isso. Presta atenção. Altair, presta atenção.
quando você pega e deixa Deus agir e olha de longe, mas você está atento a Ele, na expectativa de que se Ele não resolver, você assume o resultado, é plena, total falta de confiança. Eu tenho que me deixar para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. E a minha preocupação, por exemplo, imagina uma irmã que está querendo casar. Será que tem irmã que quer casar aqui? Tem. Tem uma. Eu conheço umas duas. Umas duas? Umas 12. E aí é o seguinte, a atitude dela correta qual é? A atitude correta qual é? Ela orar é um bom caminho, mas é esperar no Senhor, que o Senhor tem a solução. Assim como Deus mandou o carro, Deus manda o noivo também, irmãos. É claro que é bom tomar banho, todo aquele processo. Mas pensa bem, estamos falando da irmã, mas podia ser o irmão. Mas Pode ser irmão, não. Mas tem irmão também que está desesperado do casal, eu conheço alguns. Conhece alguns? Alguns homens. Aqui? Podia juntar, né? Aqui é? É, Vamos ver assim, ver se dá certo. Vamos juntar. Mas tem irmãos também, isso. Mas olha bem, a irmã, vamos falar da irmã, é melhor falar da irmã. A irmã está querendo casar. E ela está esperando no Senhor. Amém. E ela está esperando o Senhor, e como Sara, como Abraão, e o filho não vem, rapaz. Aí é necessário fazer alguma coisa. O que uma irmã dessa faz? Posso contar uma piada? É porque nessa situação a irmã começa no Salmo 40. Com paciência esperei no Senhor. Mas aí passa um tempo, ela começa a ir para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Apressa-te. Agora, no final mesmo, quando não tem mais jeito, é o que Jesus disse. Aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. É louco isso. Presta atenção. Você, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você tem alvos na sua vida, a parte sua é confiar nele. E não adianta se aventurar. Voltando a falar da irmãzinha. A irmãzinha pega, Deus está demorando e ele não manda o varão para mim, rapaz. E aí, o desespero é o seguinte, o tempo vai passando e fala assim, mas e agora? Eu tenho que tomar uma providência. E aí, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Lançarei fora. E aí o que faz? O cara não espera, não esperou tanto que precisava esperar, se antecipou e aí fez besteira. E aí a gente chega pra gente durante a semana, de verdade, isso é fato, não é papo furado não. Muitos aconselhamentos onde a irmã está orando para o Senhor levar o marido. Meu Deus. Isso é verdade. Irmão, deixa eu falar, irmãs e irmãos também. Quem está solteiro, deixa eu falar assim, de verdade. Posso dizer com convicção que é muito melhor não casar do que casar errado. Verdade. Quem está encalhado é quem casou errado e está esperando o outro morrer. Quem está sozinho está esperando no Senhor. Amém. Então, isso significa que irmãos e irmãs e todos os demais, esperem no Senhor, deixe. Se o Senhor não fizer, não vai ter solução. Ele quer você desse jeito. Ah, mas solteiro eu não quero ficar. E aí Deus quer, e aí, Lucas? Aí o Evangelho diz que ele pode te fazer plenamente feliz, mesmo se você não vier a casar. Isso é legal demais, né? Isso é uma delícia. Porque aí o Evangelho tira de nós as variáveis externas. Eu não preciso de nada para ser feliz, eu preciso de Jesus. E com Jesus, ele sabe do que eu preciso, talvez ele me dê um marido, uma mulher, um carro, seja o que for. Mas o que a gente precisa mesmo é de Jesus. É isso aí. Ele supre tudo, ele é a razão na nossa vida. Ele, conforme a palavra de Colossenses 3:11, que diz assim, Jesus, Cristo, ele é tudo em todos. Ele disse tudo em todos. Isso significa o seguinte, isso que você anseia muito. Presta atenção. Se ela não vier, isso que você está sonhando não vier, presta atenção. Em não vindo, você não vai ser frustrado. Isso o mundo não sabe disso. Porque a plenitude da vida de Jesus em mim, ela satisfaz de tal modo, é como se eu tivesse aquilo que eu tanto sonhei. E aí o texto que o Daniel insiste em dizer que não é bem adequado a esse assunto, mas eu desafio e continuo dizendo que é o Salmo 113, que ele diz assim, Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Presta atenção. A mulher não teve, ela não passou a ser frutífera, ela não teve filhos. Ela continua não tendo filhos. Só que o interior dela, o miolo dela, o coração dela, está agradecido pela vida que Deus tem dado a ela. E é verdade. Não precisamos nada além do Senhor.
Amém? Agora, nessa ideia, então, a irmãzinha pega. Como ela não confiou no Senhor, não esperou pelo Senhor, ela assume o lugar de Deus e ela passa então, ela traz para si o jogo que não era dela, a responsabilidade que não era dela. Assim também, todos os irmãos que aqui estão, que têm dificuldades e problemas e alvos e desafios, se não esperar no Senhor, no tempo de Deus, e aí se aventurar a assumir o lugar de Deus, eu posso facilmente dizer, que vai quebrar a cara. Ou seja, irmãos e irmãs solteiras, cancelem as suas assinaturas do Tinder. Amém? Do quê? Quem entendeu é quem precisava ouvir. Tinder? Tinder. Tinder? Eu não sei o que é Tinder, mas tá bom. Eles entenderam tudo. Pelo sorriso, entenderam tudo mesmo. Há algumas passagens na palavra que mostram a flagrante derrota de pessoas que confiaram em si mesmas. Não vai dar tempo de eu ler, mas como está sendo gravado e você está aí, depois você veja alguns exemplos notáveis. Primeiro, o exemplo de Ben-Hadad. Você vai lá achar isso daí. Atenção, depois vocês olhem aí, marque se você quiser. 1 Reis, capítulo 20, versículo 10. Um reino absurdamente poderoso. Você vai falar? O Ben-Hadad é 1 Samuel 17, 44. Não, eu troquei. É. Está aqui, está trocado. Eu troquei. Ah, você inverteu. Está aqui. 1 Reis, capítulo 20, versículo 10. O rei, que ele achava que era poderosíssimo, ele foi enfrentar, num dado momento, na época do rei Acabe, isso mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo, ele foi enfrentar, e aquele rei era poderoso, e Israel parecia 2 grupos de cabra, diz a palavra assim, 2 grupinhos de cabra, e eles eram um grupo monumental, e eles atreveram-se, falaram, eu quero suas mulheres, o rei tinha muitas mulheres, e aí o Nécio diz, se o rei teve, nós podemos ter também, sai daí, cara. Muitas mulheres, muitos filhos, e o rei fala assim, olha, eu quero todas as suas mulheres, eu quero todos os seus filhos, eu quero todos os seus riquezas, eu quero todo o seu. E aí o cara ficou numa crise, não tinha força, não tinha ninguém, ele tinha que sucumbir. Ele iria sucumbir. E aí ele falou assim, não tem jeito. E a solução dele foi confiar. E aqueles 2 bandos de cabra, pequenos bandos de cabra, como diz a palavra, diz assim, eles venceram um reino enorme e grandioso por conta do atrevimento e da ousadia das pessoas. Assim é. Se você se atreve, é altivo, e você... Olha, isso é altivez, viu? Isso é trazer para mim um problema que não me compete. Nos dias de hoje, eu tenho visto um homem extremamente soberbo. Quando ele ouvir eu falando isso, ele vai ficar preocupado. E eu vou falar hoje. Vai falar o nome dele? Vou falar. É o Trump. O Trump. Ele deve estar ouvindo lá, ele vai ficar agora. Queremos você aqui. Hein, cara, para mim, Trump, ele é Herodes, rapaz. Ele é bem escrito. Você já viu o bico dele assim? Arrogante, atrevido. Me parece, está faltando ser comido de bicho. Né? E outros tantos, se você quiser, por exemplo, quando Davi foi encontrar com Golias, o que foi que Davi falou? Você, por acaso, eu vou enfrentar um cachorro, o que esse cara... Golias falou. Golias falou para ele, você, o que você está louco? Eu sou por acaso agora... Sou cachorro para você vir com pau e pedra. O que é isso agora? Porque era um menino que veio enfrentar ele. Arrogante, soberbo, orgulhoso, confiou em si mesmo. O que aconteceu com ele? Caiu. Foi uma pedrada, uma só. Ele não contava com a mão de Deus em conduzir aquela pedra entre aqui, me dá a impressão que foi bem aqui, cara. E ele levou aquela bagaçada na cabeça e ele caiu. E Davi, como falou, foi lá e decepou, cara. Confiou em si mesmo, Paulo. Meu irmão, presta atenção. Quando eu estou falando, disse de começo, eu falei de começo que o assunto, que a prática é você não confiar em si mesmo. Eles entenderam isso? Perfeitamente. O tempo nos falta, mas Senaqueribe, em 2 Reis 18, 34 também, Nabucodonosor também, Daniel 3,15. E o exemplo do Novo Testamento, por exemplo, Herodes, Atos 12, 21, e pessoas que confiaram em si e caíram do cavalo, literalmente. Se Deus tratou isso, ou as outras pessoas, ele não faz acepção de pessoas, ele não muda o seu juízo, isso é loucura, viu? Ele não muda, ele age com todos de igual modo, ele ama todos e age com todos de igual modo. Se ele fez assim com as pessoas lá, já deu exemplos, provas evidentes, por que não faria com qualquer um de nós se assim fizesse? Talvez ficou pouco claro para você, irmão,
Mas quando você vem a dificuldade e você se lembra que você tem um bom emprego, ao invés de se lembrar que você tem um bom Deus, você não está confiando no Senhor, você está confiando em você. É porque às vezes fica um discurso muito distante de guerra, mas é bem prático assim. Você entende que você não vai passar fome porque você tem uma família boa. Você não está confiando em Deus, está confiando no seu braço forte. Toda a discussão do Evangelho, dessa parábola, ele traz a reflexão da gente não confiar na gente. O que o fariseu está fazendo, ele está dizendo assim, graças a Deus eu não sou como os outros, eu sou melhor do que os outros, eu posso confiar em mim para ser salvo. Essa é a tensão do texto. E aí a pergunta é, você está lembrando agora aí o tanto de atitudes, de desafios que você está confiando muito mais em você do que em Deus? Você não está aguardando pacificamente, confortavelmente na ação de Deus, mas você está naquela agonia, aquela preocupação, aquela ansiedade para que aquilo que você tanto teme não venha te acontecer. Deixa eu te falar, aquilo que tanto nós tememos não ocorre, não porque nós nos preocupamos, não nos ocorre porque Deus cuida de nós. E aí então é esperar por Ele. Isso é um aspecto. O aspecto é de não confiar em mim mesmo. Mas tem um outro aspecto, Lucas. Qual seria esse outro aspecto? Um erro que a gente pode cair é confiar nos homens, nas pessoas, nas outras pessoas. Confiar nos homens. Você está confiando. Para mim, confiança, eu vejo muito confiança. Eu ando muito no meio político. E agora acho que até mudou um pouco, viu, Lucas? Mas antigamente, mais tempos atrás, eu vi assim, numa inauguração, alguma coisa de alguma unidade, e aí, por exemplo, veio uma autoridade maior, veio o secretário, veio o governador, e aí, ou mesmo um prefeito de algum lugar, e sempre vindo, dir-se, eles vêm com uma corriolinha atrás de puxa-saco, que são os conhecidos cabos eleitorais. Não é mesmo? Assessores. O assessor, ele fica na bandeja, ele fica no lado e diga assim, Lucas, o Lucas é o principal, ele é o cara de proeminência, e você vai dizer que amanhã é segunda-feira. Então, nobres colegas do quê? De chapa, amanhã é segunda-feira. Muito bem! E como já é de se esperar... Eu ficava olhando, eu fico assim, escuta, isso é normal? Não pode ser, né? Ô puxa-saco indecente, caramba! Tá ali para bajular. Por quê? Porque confia no homem, rapaz. Essa é a história. Seu patrão, seu chefe. Você é o meu chefe. E aí eu chego de manhã para você. Chefe, como você está bonito hoje? Como é que vai aquela fofa da Laura? Ah, tá fofo. Mas é tão bonitinha. A Roseli viu a fotografia dela, achou tão bonita. É um anjo. Só que você não acha nada disso. Não acho nada disso. Eu estou confiando na simpatia dele. Eu quero ganhar na confiança para que, de alguma maneira, confiando nele, ele possa me dar alguma coisa. Confiar no homem. Salmo 118, você está armado aí? Não. Salmo 118, versículo 8 e 9, diz isso. E outros tantos que não vai dar tempo de dizer aqui também. Você vai dizer esse? Não vai direto? Parei de... Não confie, ô filho, presta atenção. Quando eu estou falando isso, você está se lembrando lá, né, cara? Lembrando-se do seu chefe. Lembrando-se das pessoas importantes que você precisa agradar para que, de alguma maneira, você traga algum benefício. Alessandro, você é um puxa-saco indecente, caramba. Confiar em Deus, é Ele. O seu emprego, olha, presta atenção, se por um acaso você perder seu emprego, não há crise, viu? Presta atenção, a atitude nossa correta, do maduro, daquele que confia, é esperar no Senhor. É verdade. Puxa vida, será que o tanto da vida sua já não deu para perceber que é Ele que cuida de você? Não foi assim? Eu posso dizer para você da minha vida. Eu digo para você que eu passei, se eu fosse um jipe, eu passei por muitos atoleiros que eu mesmo julgava que que não conseguiria fazer isso. Muitas vezes eu queria, naquela agonia, o Lucas, vocês não imaginam o que é educar 7 filhos, caramba. Claro que eu imagino, estava lá, ué. Cara, louco! E aí naquela do leilão, queriam roubar a nossa casa, caramba. Como é que ia fazer? E como é que ia fazer? Que jeito? Não! E aí eu tinha um desejo de ligar para algum conhecido meu e falar assim, escuta, cara,
dá uma mão para mim. Eu tenho um parente rico. Fulano, dá um jeito em mim. Deixa eu dizer para você, presta atenção. Você crê que Deus cuida de você? Descanse nele, não é homem. E passei sábados e sábados naquela angústia que um telefonema resolvia a questão. Não, porque entendi que aquilo desagradava a Deus. E eu vi, durante esses anos todos, a mão de Deus, de maneira que nunca me faltou aquilo que era necessário. Nunca. Presta atenção, é confiar em Deus, não é confiar em homens. Se Deus não agir na sua vida, você vai morrer e não tem quem sustente a sua vida. É Deus quem cuida da sua vida, diga um amém para mim, legal. Eu estou dizendo para eles de prática, Lucas. Diz que você não pode confiar em você mesmo, porque isso é loucura. Você não pode confiar nos homens, porque isso também é loucura. O texto do Salmo 118, 8 fala: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Aleluia. Tem outro texto que eu queria dizer para vocês, mas não vou dizer, do Salmo 146, o Senhor que permanece fiel para sempre. Você não vai ser o único. Presta atenção, Deus nunca desamparou aqueles que o buscam. Rapaziada, escute. Valdemir, escute, Valdemir. Valdemir, escute, Valdemir. O Salmo 9, 9 e 10. Esse salmo foi um arrimo da minha vida durante muito tempo da minha vida. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que temem o teu nome. Porque tu, Senhor, ouça, porque tu, Senhor, nunca, eu falei nunca desamparaste os que te buscam. Se você buscar, eu tenho o respaldo da palavra para dizer para você que se você buscar, você não vai ficar decepcionado. Amém. Mas você pode também correr um grande risco. Primeiro de confiar em você, depois de confiar nos homens, mas você também pode confiar nas riquezas, nas suas riquezas. Confiar nas riquezas? E aí, rapaz? Confiar nas riquezas, confiar no que eu tenho. O que eu tenho é a minha cidade forte. O que eu tenho me garante a segurança e estabilidade que eu necessito para viver. É esta, quando eu ponho a minha confiança em riquezas, parece que Deus é criterioso. Se eu sou uma pessoa que teme a Deus, parece que Deus é caprichoso, que Ele vai, rapaz, tirando, cara, as coisas de mim, rapaz. É normal a gente... Tem um texto que fala que o problema não é o dinheiro, mas é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é a quantidade de dinheiro, é o amor que você deposita nesse dinheiro. O problema é que muito pouco dinheiro nos faz completamente apaixonados por ele. Você tem muito pouco na poupança, já é a sua segurança, você já se sente um cara que tem retaguarda. E 1 Timóteo 6, 17 fala assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 3 coisas essenciais. Primeiro, não confiar em quem? Em si. Segundo? Nos homens. E a terceira? Nas riquezas. É riqueza. É confiar em Deus. É somente nele. Pôr sobre ele a sua confiança. E olha, presta atenção. As dificuldades que você está experimentando são grandes oportunidades para que você venha conhecer a Deus no seu caráter, na sua santidade, em todas as áreas da sua vida. Como é que eu vou saber que Deus me cura se eu não estiver doente? Como é que eu vou saber que Deus é provedor se eu não estiver em dificuldade financeira? Como é que eu vou conhecê-lo se eu não, preste atenção nisso, se eu não estiver numa situação adversa àquela situação? Não é verdade isso? Claro que é. Então, veja bem, preste atenção, ao invés de você ficar reclamando, eles não reclamam aqui, Lucas? Reclamam. A minha igreja ninguém reclama. Presta atenção. Ao invés de você ficar reclamando, você entende e dê graças a Deus pela dificuldade que você está vivendo, porque o cenário está armado para você ver a mão e a ação de Deus na sua vida, cara.
Essa que é a verdade. Baseado em todas essas coisas, dentro do texto, já encerrando, porque já estamos acabando o nosso horário. Preste atenção. Qual é a certeza que você tem da sua salvação? Todos nós aqui somos salvos. Eu vi 16 falarem não. Não falaram. Quinho, você não disse amém. Não falou. Agora que você falou. Nós temos certeza de que somos salvos, não? Estamos confiando em quê? Eu estou confiando porque eu venho todos os meus cultos, todos os cultos que me estão disponíveis eu venho. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. O estar junto com os irmãos, o fato de nós nos relacionarmos, um abençoa o outro, você ouve a palavra, nós ouvimos a palavra. Eu falo coisas, muitas vezes, quando estou falando aqui, falei coisas que eu descubro enquanto falo. Enquanto estou nesse ambiente todo, eu quero te perguntar isso, fechando a nossa conversa hoje. Você é salvo? Em que base e no que você está confiando? Você está confiando nas coisas que você faz? Você está confiando em você mesmo, porque você é um bom irmão? Porque você jejua? Porque você é dizimista? Aqui dá dízimo? Alguns sim, alguns não. Mas é para dar ou não? O dízimo voluntário é para dar, não obrigatório. É mesmo? Sim, claro. Veja, você está confiando no quê? Qual é a confiança que você tem? Nas coisas que você está fazendo? Na boa educação que você tem? Essa é a base sua? No carro que você dá para os outros? No carro que você dá para os outros? Você está confiando em homens? Você está confiando no pastor que você tem? Olha o meu pastor. Essa semana. Mas os irmãos, percebem que os irmãos também amam eu, cara. Eu fiquei contente, cara. O pessoal ligou bastante, né? Ligou, falaram, cara. O Sandro deu uma declaração lá, falou até da minha morte, o cachorro. O Drauzio, quando eu falei que você falou da minha morte, ele falou assim, se fosse meu genro, eu enfiava a mão na orelha dele. Falou assim, cara. De fato, cara, percebo o amor de vocês, o cuidado de vocês, e vocês me dão trabalho também. Porque hoje está cheio aqui, amanhã menos pessoas eu vou ter que ligar. Mas eu tenho certeza, o Lucas, dê uma olhada aqui no coisa. Nesse bando que está aqui, eu digo para você que tem 80 pessoas que poderiam ter vindo e não vieram. E dos irmãos velhos de casa. Tem bastante visitante também, né? Também tem. Vocês tiraram a fotografia direitinho aí? Tudo certinho? Amanhã eu vejo tudo. Olha o trabalho. Olha, eu vou lá, eu olho um por um, assim, tal e coisa. Que tem aquele mal acabado que não foi. E ligo lá. Eu estou vendo, lembrei de um que eu falei assim, não estou vendo agora. Amanhã eu desosso ele. Aí eu digo assim, cara, eu acho que eu sou um bom samaritano. Você é um bom samaritano? Bom samaritano. Eu vou atrás, eu azucrino os cara. Olha a loucura aqui, ó. O pastor Eras está dizendo, e de fato nós percebemos o trabalho e o cuidado que ele tem por nós. Mas se ele confiar nisso, quanto à salvação dele, ele cai do cavalo. Ele não é salvo por ligar para todo mundo, por cuidar de gente. Eu posso estar pregando para vocês aqui e estar indo para o inferno. Está entendendo que a base da nossa salvação não é o quanto eu sou melhor do que alguém, ou o quanto eu sou pior do que alguém. A base da salvação é o Senhor Jesus, a justificação pela fé. Pela fé. Todo o trabalho, eu podia chegar confortavelmente. Pai, presta atenção. Pai, presta atenção. O senhor está vendo o trabalho que as suas ovelhas estão dando para mim? Por favor, me ponha mais alto lá no céu. Ponha por favor, uma casa de esquina para mim, um sobradão espiritual. Eu quero lá, porque eu mereço. Ah, camarada, presta atenção. A base da minha salvação não é o que eu faço. A base da minha salvação é fé no Senhor Jesus. Olha, é verdade, eu conheço o meu tamanho, eu sei que eu sou porcão que nem você é. Porcão, viu? Ops, porcão, aqui é uma pocilga. Presta atenção. O perigo de fazer isso que o cara está fazendo aqui na parábola, falei isso hoje de manhã na chácara. Se você se compara com alguém e percebe que ele é muito melhor do que você, te deixa estagnado, porque você fala, é inatingível essa situação para mim, esse lugar que ele está. Se você olha para o irmão e vê que você é muito melhor do que ele, você fala assim, não preciso fazer nada também, porque afinal de contas eu sou muito melhor do que ele. Então a comparação é inútil, a comparação deve ser com Jesus.
A comparação, nosso foco é o Senhor Jesus. A gente deve se comparar com Ele e saber que nunca seremos dignos do céu, que a salvação sempre será pela graça. É por isso que esse cara aqui na parábola, o pecador, ele não tem coragem de olhar para o alto. Ele fala, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Esse é o lugar onde nós devemos estar, não em pé, para que todo mundo ouça a nossa pregação, a nossa oração, e diga, eu, graças a Deus, que eu não sou como fulano de tal. Não é essa a oração. A oração, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Começa em reconhecer que eu sou um miserável. Enquanto você acha que você tem alguma coisa de bom, eu digo para você que as coisas não estão ajustadas na sua vida. Começa pela miséria, de você entender e reconhecer que você é um miserável. E que a única maneira que você tem de escapar-se de ter a solução de Deus é você permitir e voltar-se ao Senhor Jesus, crendo nele e recebendo dele a vitória, recebendo dele a manifestação da graça, do seu grande amor e da sua misericórdia. Não há outro caminho. E aí eu fico pensando, em Lucas eu estou preocupado. E agora eu estou preocupado. Eu olho esse bando de gente que está aqui, caramba. E eu fico preocupado e fico pensando assim, gente do céu, pregamos e falamos, você não pode confiar em você, você não pode confiar no homem, você não pode confiar nas riquezas, no dinheiro que você tem. E aí eu fico olhando para o bando e falo assim, Lucas, e a minha aflição está aqui agora para encerrar a conversa. Você acha que todos que estão aqui estão na glória? Ah, meu Deus. Aí é aflição. Aí é aflição. Eu perguntei para ele, será que todos que estão aqui têm os seus nomes escritos nos céus? Estão com os seus nomes escritos no livro da vida? Muitos têm aparência, mas eu acredito, Lucas, que tem alguns que têm aparência e que não estão com o nome escrito no livro. Misericórdia, cara. Olha que loucura que eu falei. Eu estou dizendo que creio. Dirce, eu creio que há muitos aqui que têm aparência, mas que não tem o nome escrito no livro da vida. Lucas, está louco, está confiando e não no Senhor. O que nós podemos fazer por eles, camarada? A gente pode orar junto. A gente pode continuar pregando o evangelho. Meu Deus do céu, não pode. Olha, ouça isso. Absurdamente verdade. Evangelho, o fato de eu crer ou não crer define o rumo que eu vou. Eu fico pensando que nesse grupo dessas pessoas que estão aqui, eu fico pensando assim, falo assim, caramba, mas tem aqui algum grupo que não vai estar na eternidade com o Senhor Jesus. E se não vai estar na eternidade com o Senhor Jesus, vai estar aonde? Estará afastado dele eternamente. E aonde estará? Inferno. Inferno. Choro, ranger de E Deus. eu fico pensando, caramba, eu estou falando para a pessoa que está ouvindo e não está calando nada. Será que é falta de unção minha, falta de unção nossa? Porque é um problema absurdamente sério, que eu não posso deixar empurrar para amanhã, porque aí está louco. E a atitude sempre é essa, presta atenção. À medida que você ouviu a palavra, e diz a palavra em Gálatas capítulo 3, ela diz assim, de que eu recebo o Espírito pela pregação da fé. Se você está incomodado com isso, eu digo para você que você está sendo mexido pelo Espírito de Deus. E aí compete a você sair do estado de comodismo que você está e você se levantar ousado e atrevidamente em direção ao Senhor Jesus e pedir a Ele, Senhor, faz em mim aquilo que é necessário para que no dia da eternidade eu não seja rechaçado de toda a ação que vai haver adiante. Meu irmão, preste atenção. Eu não tenho aparelho para medir a sua fé. Eu fico em agonia de fato, imaginar que alguns daqui podem não serem salvos. Eu fico numa agonia absurda de saber de que muitos do que estão ouvindo aqui a palavra, no dia da eternidade, no dia da ira de Deus, segundo a palavra de Romanos 2, eu fico assim preocupado porque aí foi vã a pregação da palavra para aquela pessoa. E toda a possibilidade que tinha de ela resolver-se, de ela ser justificada pela pregação da palavra, passou o tempo e ela acabou não. O trem da salvação passou e ela ficou na estação. Meu Deus, em nome de Jesus, meu irmão, presta atenção. Você que está aqui hoje, isso tem que te incomodar. Se você ainda não tem certeza da salvação, e quem nos traz essa certeza é o Espírito de Deus que habita em nós. Se você não tem certeza da salvação,
você busque ao Senhor e não se conforme. Você vá atrás no seu quarto, feche a porta do seu quarto, você fale com Deus, derrame o seu coração diante dele, peça para ele revelar-se a você, para que você tenha entendimento e você se transforme em uma nova criatura, de uma nova pessoa. Você não pode ter outra atitude senão essa. Na sua casa, você fecha a porta do seu quarto, cuide para que ninguém veja você, e você se derrame diante do Senhor, e fale, diga assim para ele, se isso que o Eros e o Lucas pregaram lá, se isso é verdade, se é de fato isso, vai haver separação entre salvos e não salvos, Pai, em nome de Jesus, eu quero estar com o Senhor, revela a tua palavra a mim, e de uma ação sobrenatural, eu creio que Deus, dependendo do seu coração, Ele vai responder a sua oração. Amém, rapaz? Estamos tratando de eternidade. E aí eu não queria que você ficasse de fora. Tem outros textos, mas o nosso prazo já encerrou.